Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo. Esse é o Instagram da Academia Brasileira de Sono. Sou Daniele Clímaco, pneumologista, especialista em sono. E venho aqui, já vou aqui aceitar os colegas que vão entrar aqui, pedir para entrar nessa live. Vamos juntos participar desse momento para a gente saber mais sobre sono, nos temas propostos aqui durante toda essa semana. E aqui eu estou chamando os colegas, Dr. Fábio Souza, que é especialista em sono, pneumologista, aguardando a solicitação da Fernanda Haddad, Dr. Otávio Ferraz. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, vamos falar um pouco de sono, todo mundo dormir bem. Fábio, vá comentando um pouquinho sobre essa história do ronco. Eu vou fazendo aí acho um preâmbulo, então, até para todo mundo chegar e eu não ultrapassar nenhuma dica que os outros convidados vão falar. A gente pode falar também um pouquinho antes da prevalência, antes do pessoal chegar. 72% aí da população brasileira tem algum distúrbio de sono, no estudo da Fiocruz. Eu vou falar algumas coisas que é chovendo molhado, mas que é importante, como, por exemplo, 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono, Então, essa importância aí ressalta o slogan da nossa camisa, da Associação Brasileira do Sono, junto com a Sociedade Mundial do Sono, que a gente tem que ter o sono como uma prioridade realmente de saúde. E o ronco realmente não é normal dentro desse contexto, que é o que a gente vai comentar mais aqui. O ronco não é normal, embora seja frequente, O pessoal está solicitando aí as entradas também, tanto a doutora Fernanda quanto... acabou de entrar também a doutora Fernanda. Entrou, consegui encontrar aqui. Beleza, o Otávio entrou. O Otávio também deve estar entrando. O Otávio. Estou aqui no convidar o doutor Otávio Ferraz. Boa noite, Fernanda, tudo certo? Boa noite, Fábio, tudo. E você, Dani? Tudo jóia. E aí não era possível, mas agora deu certo. Pronto, deu. Boa noite, agora boa noite a todos. Boa noite. Então, muito bem-vindos. Aqui estão todos especialistas em sono. Estamos aqui com a odontologia do sono, a pneumologia do sono, a otorrinolaringologia do sono, ou seja, sono é uma área multidisciplinar e por isso que é muito bom, que a gente convide assim, essas pessoas nessa multidisciplinaridade para a gente responder essas perguntas que são muito comuns, E a gente vai começar por o roncar, gente? O roncar é normal? Doutora Fernanda. Então, inicialmente eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo participar de uma campanha tão importante, que é a campanha sobre o sono, parabenizar a nossa associação e todas as outras que têm feito um trabalho, assim, muito legal, nessa conscientização do sono como um pilar, como uma prioridade. E para a gente também não se alongar, eu acho que esse tema, que é o ronco, é um tema muito importante, Porque roncar não é normal, Ele pode ser o principal sintoma até de uma doença maior, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, eu acho que é muito importante essa conscientização de que isso precisa ser investigado de alguma forma, Principalmente aquele ronco que acontece com frequência, quase que diariamente, enfim. E o ronco, na verdade, ele acaba acontecendo por uma situação que é uma vibração dos tecidos ali da faringe, da região da garganta, quando a gente está dormindo. Então, quando a gente dorme, a gente normalmente tem um relaxamento que é próprio do sono, e a gente vai discutir um pouquinho aqui durante a live, quais são os fatores que fazem com que a gente comece a roncar durante a noite. Então, é uma doença que, na verdade, tanto o ronco, quando ele vem acompanhado a esses eventos que muitas vezes estreitam aqui a região da garganta quando a gente está dormindo, Ela é uma doença
muito prevalente, acho que o Fábio andou falando um pouquinho disso logo que a gente ia começar, né? Então, eu acho que ela merece, sim, uma atenção especial em relação a isso. Existem vários fatores de risco, enfim, a gente vai discutindo aqui durante essa live. Então, doutor Fábio, fala um pouco da clínica e já tem uma pergunta aqui para a gente sobre engasgos, né? Que quem está aqui nos acompanhando está perguntando. Ronco e sempre engasgo, né? Engasga com saliva e acorda com esses engasgos. Então, comenta um pouquinho da suspeição clínica, né? Quando procurar o especialista. Pegando o gancho, né, do que a doutora Fernanda também já falou, e sempre bem ressaltado, é que o ronco é frequente, mas não é normal. Então, claro que a gente tem até alguns indicadores aí por questionário, mas tem sempre o cônjuge que vai ser o melhor termômetro de toda a situação, né, que vai ter aquelas cutucadas durante a noite e falar, olha, tá roncando demais. Antes era só de barriga para cima, agora em qualquer posição, cada vez mais alto, e agora parece que está tendo uns engasgos aí. Ou o próprio paciente referindo que está tendo engasgo. Isso acaba sendo um sinal de alerta, né, ou uma sufocação, porque pode ser algo mais grave, que é realmente a apneia obstrutiva do sono, esse olhar atento do fechamento da garganta de uma forma intermitente, quer dizer, fechou a garganta, daqui a pouco o cérebro falou, opa, vamos desobstruir essa garganta, desobstruir, vem aquele ronco ressuscitador, né? E aí volta a ventilar. No outro dia a pessoa está muito quebrada, muito sonolenta, o sono não reparador, então isso é um sinal de alerta também. Então os engasgos frequentes, isso realmente não é normal, né? É um sinal de alerta. A gente fala que realmente ronco, mas a apneia obstrutiva do sono não é nenhuma doença silenciosa para a gente não fazer diagnóstico assim de uma maneira tão eficaz e por ser tão prevalente e grave, né? Então, tem vários sinais aí que a gente vai considerar aí no contexto, né, para conversar, mas pegando o gancho aí do engasgo, é importante, uma sufocação e essa hipersonolência diurna. Tem vários outros que a gente vai comentar aí no decorrer, como você fala aí pela manhã, dor de cabeça pela manhã, né? Mas deixar aí para a gente debater um pouquinho o tema com todos. Então, é bem interessante, né, comentar que o ronco pode ser só essa ponta do iceberg, né? Aquilo que está, às vezes, incomodando pelo barulho, mas se a gente vê que está muito associado à pressão alta, a eventos cardiovasculares, né, arritmia, ocorrência de AVC, que é o derrame, enfim, essa parte cardiovascular ainda descompensando diabetes, obesidade. Então, a gente até fala que a apneia obstrutiva do sono é meio que uma mãezona, né, de várias condições clínicas. Então, se quem está aqui nos ouvindo ronca ou sabe alguém que perto, né, enfim, que ronca, é necessário levantar esse alerta. Olha, roncar não é normal, é uma respiração que está barulhenta, despertando, atrapalha a eficiência do sono, seu sono não é de qualidade e pode estar alimentando um monte de condição clínica que aí a saúde do seu sono não deve estar mantida. E aí eu vou pedir aqui ao doutor Otávio Ferraz para comentar um pouquinho assim de alguma clínica a mais e de algum ponto de tratamento para a gente fazer essa rodada. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez na campanha aí da Associação Brasileira do Sono, da academia, essas campanhas realmente informativas para a população, a gente percebe no dia a dia, né, Fê e Fábio e mesmo Dani, que elas acabam surtindo efeito, muitos pacientes já nos procuram com queixas de ronco, então a gente percebe que as campanhas ao longo desses anos são campanhas informativas e que já estão fazendo efeito, porque uma grande parte da população já tem essa percepção de roncar não é normal, né? Mas não custa nada a gente estar aqui de novo bater nessa tecla e esmiuçar mais uma vez o ponto que o ronco não é normal, né? Eu, como dentista, também recebo alguns pacientes no nosso dia a dia no consultório que nem tem, muitas vezes nem expõem a queixa do ronco num tratamento que nos procuram um tratamento odontológico, mas cabe a nós, profissionais também da odontologia, introduzirmos um questionário, uma anamnese, perguntas pertinentes, porque a gente pode ser o primeiro profissional da linha aí também está diagnosticando ronco num paciente que nem nos procuraria, nem está com essa queixa direta para o nosso tratamento direto, né? Então, mais ou menos isso que, da parte da odontologia, a gente consegue dar o nosso suporte
e estar juntos aí com vocês, colegas médicos, né, do sono. Doutora Fernanda, tem uma pergunta bem interessante aqui. Quando não indicar tratamento do ronco, teria algum... A gente deixaria essa pessoa roncando, né? Eu fico perguntando aqui. Essa foi a pergunta. Dani, na verdade, eu até falo assim, quando o paciente ele vem em consulta com queixa típica, dificilmente a gente não vai tratar, né? Ele provavelmente tem algum desconforto. Então, eu acho assim, a hora que a situação ela motiva, né, o paciente a vir em consulta, seja porque é uma queixa dele, seja porque é a queixa de algum acompanhante, independentemente, às vezes, da presença ou não da apneia, a gente vai investigar, vão ter pacientes que só roncam e que podem não apresentar, ainda instalado um quadro típico de apneia do sono, a gente vai acabar tratando, né? Agora, existem algumas situações em especial, às vezes, de um paciente que vem encaminhado, porque, como bem você falou, ele tem uma doença cardiovascular, ou ele tem uma doença neurológica, ou está com alguma alteração de memória, enfim, e eventualmente a gente realiza um exame de screening, e que às vezes a gente tem que levar em consideração outros parâmetros clínicos também. Mas assim, via de regra, acho que para o pessoal entender, aquele ronco que motivou a consulta, seja pela queixa do paciente ou seja pela queixa de algum acompanhante, ele merece ser investigado e merece ser tratado. E uma coisa que é importante que eu estava pensando aqui é que muitas vezes o paciente ele vem com um conceito não totalmente correto, né? Então ele fala assim, olha, eu estou aqui porque a minha esposa, o meu acompanhante está dizendo que eu estou roncando, mas eu mesmo não tenho sintoma nenhum. Olha, eu tenho uma baita facilidade para dormir. Eu durmo em qualquer situação. Quer dizer, a baita facilidade para dormir, que ele está entendendo como uma coisa normal, pode ser um quadro de hipersonia, pode ser um quadro relacionado à apneia. Então, esse trabalho também da gente reforçar, né? Se você tem dormido, está acordando, está sentindo que o teu sono não é reparador, não, eu ando trabalhando muito, por isso eu estou sempre cansado, né? Então, existe essa tendência, às vezes, do paciente ele tentar justificar todos esses sintomas por situações do cotidiano. É óbvio que o cotidiano ele participa desse processo também, mas lembrar que, por exemplo, eventualmente um distúrbio do sono, um distúrbio respiratório também poderia causar esses sintomas. E sintomas também não tão específicos, né? Quantas vezes a gente não recebe o paciente assim, olha, eu acordo 4 ou 5 vezes para ir ao banheiro, né? E a gente vai fazer e descobre que esse paciente ele tem um quadro de apneia do sono. Então, a apneia é uma doença que é muito frequente, pode acometer qualquer faixa etária, desde criança até idoso. Quando a gente fala em adultos, né, a incidência da doença ela vai começar principalmente entre a quarta e quinta década. Então, os homens ali entre 40 e 50 anos, as mulheres depois da menopausa, né? Então, mulher também ronca, né? E embora a prevalência seja maior nos homens, então a gente precisa estar atento e passar pela cabeça não só do especialista, né, mas daquele clínico que está acompanhando, o médico da família, o cardiologista, que agora também atua em sono, né, enfim, que esse paciente ele pode estar diante de um distúrbio respiratório, mesmo que a queixa não seja tão típica como a história do ronco que a gente está falando aqui, né? E é engraçado, né, Fê? Desculpa interromper. É que às vezes esses pacientes também, eles têm um padrão do sono alterado, mas não têm a percepção, eles acham que o sono é normal. Né? Essa qualidade que é esse sono arrastado, muitas vezes eles falam, não, meu sono é assim, é meu padrão de sono. E aí o ronco é que chama atenção para um possível diagnóstico de uma apneia, porque eles estão achando que o sono de má qualidade faz parte do... E quando são tratados, falam, nossa, eu convivi com esse sono não reparador durante tantos anos achando que era normal, né? Perfeito. Eu vou passar uma pergunta aqui para o Fábio sobre primeiro o diagnóstico, depois eu venho o tratamento, né? Vamos ver diagnóstico, porque tem a suspeição clínica, então como que a gente pode investigar para ter uma certeza? Eu tenho sim, então, uma apneia, esse ronco é um sinal de uma condição, como é a apneia obstrutiva, é grave, é leve, para conduzir o tratamento. Comenta um pouco. Certo, perfeito. Então, é claro que a gente fez o preâmbulo ali que é trazido, né, por causa do ronco, primeira manifestação, ou algum outro distúrbio aí que tem um impacto significativo. É comum, né, no consultório de todos vocês, sem dúvida, é trazido, já que é mais comum em homens, então trazido pela esposa e falando, olha, resolve o problema porque não aguento mais. E se a mulher tem insônia, então mulher, homem aí, vamos dizer assim, né, o cônjuge, de uma maneira geral,
se estressando com o ronco em relação à insônia, e a insônia em relação ao ronco, e aí fica aquela cutucada um para o outro, né? Então, aquela repercussão familiar. E aí, a gente tem que resolver a situação, que a gente faz, claro, no início, um questionário, uma anamnese muito bem feita para ver, ronco, a princípio, sem alguma repercussão clínica ou com alguma repercussão clínica, dentro das repercussões que a apneia obstrutiva do sono pode causar, e que já foi comentado, mas para reforçar antes mesmo do diagnóstico, fecha a garganta, cai o oxigênio. Essa queda do oxigênio repercute em vários órgãos, né? Então, por que eu acordo com dor de cabeça de manhã? Olha, falta oxigênio durante a noite, em vários momentos durante a noite. Na hora que acorda com a dor de cabeça. Ou o paciente realmente já é hipertenso por causa da apneia, ou com insuficiência cardíaca, que é o coração inchado, ou até mesmo causando AVE, derrame cerebral. Então, ele pode vir por uma queixa, talvez vinculada ou não correlacionando, né? Como a gente já comentou, assim, não, isso aqui não tem nada a ver, eu durmo até bem, eu tenho uma hipersonolência, isso é normal. Não, o, entre aspas, bom de cama na brincadeira, né? Ele não está dormindo bem, o sono não é reparador e a quantidade de horas de sono talvez não seja adequada também para ele, qualidade com quantidade. Mas aí, pensando no diagnóstico, né, um paciente com diabetes tipo 2, a parte metabólica, neurocognitiva, que está Alzheimer, demência, enfim, vários desfechos e até morte, né, para a gente falar um pouquinho. Mas o diagnóstico, propriamente dito, ele pode ser feito com a polissonografia, que é o exame do sono. Esse é o padrão ouro, a polissonografia tipo 1, aquela no laboratório de sono. Coloca eletrodos, por exemplo, na cabeça para ver quais estágios do sono que tem, estágio 1, 2, 3 e REM, né, vamos dizer assim, o 3 e o REM mais profundos. O Rapid Eye Movement do REM, então fica movimentando os olhos, se acordado naquele momento lembra dos sonhos, por exemplo, né? Oxímetro, cinta torácica e abdominal para ver o movimento. Lembrando, quem já viu um paciente com apneia, né? Alguém na família, então fecha a garganta, o movimento tóraco-abdominal, olha só, a garganta fechada e essa pressão torácica aqui, né? Vai ter uma repercussão metabólica cardiovascular brutal, né? Então, também da polissonografia ver o movimento de pernas, a gente está falando mais de ronco, mas tem vários distúrbios, né, de sono, então movimento de pernas, sensor de posição, para ver se a apneia tem uma correlação maior, por exemplo, com dormir mais de barriga para cima e reduz de lado, por exemplo, já podendo alinhar com uma terapia também, ou ajudar numa terapia posicional. Então, a polissonografia tipo 1, essa do laboratório de sono, ela seria o padrão ouro, o melhor, né? Com a pandemia, começou a surgir ainda, já existia, claro, a polissonografia tipo 3, mas aí começou a surgir um benefício, vamos dizer assim, maior também de uma polissonografia tipo 3, que é um exame de sono simplificado, vamos dizer assim, mas totalmente validado, e que aí faz, então, sensor de fluxo nasal, a cinta torácica, tem também ronco ali para ser detectado, e oxímetro, né? Então, é muito utilizado. A que ficaria no meio do caminho seria a polissonografia tipo 2, tentar pegar tudo que tem no laboratório de sono e levar para casa, né? Essa seria a tipo 2. E a tipo 4, que aí pode ser uma triagem, assim, mais relacionada, então, por exemplo, com um oxímetro que detecta se tem essas quedas da saturação significativa. Então, no mundo inteiro e como consenso mundial, a polissonografia tipo 1 é o padrão ouro para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. E aí, doutor Otávio, chegou um paciente que aí fechou esse diagnóstico de apneia com um exame, tem queixa clínica com o exame, e aí como que a gente vai avaliar para sugerir uma linha de tratamento? Pode comentar de uma delas e a gente vai construir. Bom, aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar em consideração que o tratamento da apneia sempre tem que ser interdisciplinar, né? Então, dentro desse quadro, o exame físico, quer dizer, examinar o paciente, tirar medidas da face, avaliar alterações do esqueleto da face, do terço inferior da face, do osso maxilar, né, do arco superior, da mandíbula. Sempre solicitar uma avaliação dos nossos colegas otorrinos, da Fernanda, para que ela possa, junto com a gente, fazer uma nasofibroscopia, que é o exame clínico aí do otorrino, a Fê acho que vai falar, e a gente avaliar o nariz e ter esse feedback também do otorrino. E aí, junto com exames de imagem, né, complementar, coletar esse arsenal de informações com o exame físico, os exames complementares, e aí sim a gente poder montar uma estratégia de terapia, uma estratégia de tratamento, seja ela, e aí no nosso caso, sempre em conjunto com os colegas médicos, instituir as terapias que a odontologia vem aí para ajudar os pacientes dentro desse contexto da apneia. São os aparelhos de avanço mandibular, né? São aparelhos que
avançam a mandíbula, para que a gente promova um aumento dimensional da faringe também, promovendo durante o uso, essa noite, que não hajam as obstruções. Claro que há indicações precisas para esse aparelho, ou as cirurgias esqueléticas, que é tracionar esses ossos através de uma cirurgia do esqueleto, do terço inferior da face, tracionando os ossos da maxila e da mandíbula. E com isso, nos pacientes com indicação precisa também, a gente promove também um aumento da dimensão da faringe, promovendo ou evitando que ocorram as obstruções durante a noite. Então, no contexto da apneia, a odontologia ela pode corroborar e vir ajudando esses pacientes dentro dessas duas estratégias aí de terapia, de tratamento. Olha só, doutora Fernanda, tem uma pergunta aqui. A paciente teve o diagnóstico da apneia, fez uso do CPAP por 45 dias e disse que não fez efeito nenhum. O que a gente pode comentar aqui? O que pode estar acontecendo, ou ter acontecido, que continua acordando com muito sono? E aí ela está pedindo alguma orientação. Que ótima pergunta, porque na verdade eu brinco que o CPAP, ele na verdade é o grande trunfo que a gente tem, né? Então a gente falou das comorbidades, que a apneia é uma doença que pode piorar a saúde cardiovascular, metabólica, cognitiva, e aí, né? O que a gente faz para tentar resolver? E realmente o CPAP, ele é um tratamento que praticamente não tem efeito colateral. Se o paciente consegue usar adequadamente, ele praticamente zero o risco dele como um paciente que não tem apneia, né? Mas para a gente pensar, na verdade, existem várias coisas que podem acontecer durante o período de adaptação do CPAP, né? Então a gente sempre fala, o Otávio falou do acompanhamento multiprofissional e ele é fundamental, né? Qualquer aparelho, ainda mais na minha área, aparelho auditivo, CPAP, se você não tiver um profissional na ponta que te ajude a resolver e a individualizar esse uso do CPAP, às vezes acontece da gente ter algum tipo de dificuldade. É muito difícil, muito raro que um CPAP bem adaptado não esteja tratando a apneia. Então, se eventualmente a gente fez a adaptação do CPAP, ela está usando o CPAP regularmente, lá às 4, 5 horas, às vezes até a gente, para sonolência, cansaço, a gente pede até para usar, né, ali entre 6, 7 horas, para não estar privado de sono, e ela continua sonolenta, a gente tem que abrir o leque e procurar outras possibilidades para essa sonolência. Agora, na maior parte das vezes, Dani, o que acontece é que o paciente, ou ele está usando o número de horas inadequado, ou aquela pressão terapêutica não é suficiente para tratar aquelas apneias, e quando a gente vê os relatórios do aparelho, ainda tem apneia residual, ou essa paciente está tendo vazamento. Quer dizer, então, o que eu aconselho para essa paciente, né, é que ela procure, né, eventualmente voltar com a fisioterapeuta e com o médico que está acompanhando, para que ele olhe com detalhes esse relatório do cartão, para que veja se a interface está adequada, né, a máscara, porque é muito, muito raro a gente ter algum paciente que, usando adequadamente o CPAP, não estaria tratando a apneia obstrutiva, né? Vamos deixar bem claro que a gente está falando de apneia obstrutiva. Apneia obstrutiva. E dando voltando um pouquinho só para falar em relação ao tratamento, eu acho que é importante, quando a gente está diante do paciente, entender qual é a faixa etária que eu vou tratar, se ele tem 20 anos ou se ele tem 80 anos, né? Quais são os fatores de risco? Então, a gente falou, olha, eu tenho o próprio envelhecimento, que vai dando uma flacidez na faringe, que faz com que a gente tenha uma tendência a ter mais apneia conforme a gente envelhece. Eu tenho a obesidade, que é um fator muito importante, talvez seja o principal fator de risco associada à doença, fora o próprio envelhecimento. Como o Otávio falou, as alterações esqueléticas faciais, pacientes que têm arcadas dentárias muito estreitas e que eventualmente podem ter uma via aérea pior, alterações da via aérea superior. Então, vamos supor, é um paciente que não tem um nariz bom. Aí eu vou colocar o CPAP nele, né, para com uma máscara nasal. Talvez isso traga dificuldade para utilizar também, dando um outro exemplo para essa pergunta que você me trouxe. Então, a conduta de tratamento hoje, ela vai ser multiprofissional e vai ser direcionada e individualizada para que a gente procure quais são os fatores de risco associados àquela doença e a gente possa fazer algum manejo específico em relação a isso, né? Então, como
O Otávio falou, como você falou, então eu tenho o CPAP, os aparelhos intraorais, medidas relacionadas à higiene do sono e perda de peso, medidas posturais, o Fábio falou da apneia posicional, né? Então, o paciente que piora quando está de barriga para cima também é uma medida. As cirurgias de via aérea, né? Se o paciente tiver algo anatômico, obstrutivo, que ele carregue da infância e da adolescência. Ou mesmo nas crianças, né, que a gente não vai ter tanto tempo para conversar, as cirurgias esqueléticas. Então, existem várias possibilidades, mas o CPAP, ele é o nosso óculos, né? Eu falo, a gente pode colocar a lente que quiser para aquele paciente, e aí a gente vai conseguir, de forma quase que imediata, tratar a apneia, né? Então, é bem importante isso. O CPAP é carro-chefe aí, né, no tratamento desses pacientes moderados a graves. E é extremamente importante os ajustes no detalhe e dentro dos primeiros 15 dias. Quando eu vejo aqui que foram 45 dias tentando e não aguenta mais, então guarda essa mensagem. Dentro de 15 dias você tem que ter uma equipe te acompanhando e corrigindo eventuais problemas que possam acontecer, como obstrução nasal, uma rinite não tratada e ajustes finos do equipamento. Então, ali a gente, no detalhe, é uma rampa que às vezes está muito prolongada, é uma pressão que não está ideal. E quando a gente ajusta, e eu tenho essa experiência de às vezes ajustar ali no consultório com o paciente e experimentar se agora está vindo o ar, que eu, mesmo acordado. Então, muitas vezes é um tempo ali de chegar aquela pressão que não está suprindo. E então, a mensagem é essencial. Dentro de 10 a 15 dias, você tem que estar com a equipe te acompanhando e ajustando no fino. Não é isso, doutor Fábio? O que você acha aí do CPAP? Perfeito, acho que todas as considerações são super pertinentes, é o caminho que a gente segue, né? Essa teleconsultoria também pode manter uma adesão maior quando o paciente não volta no consultório de forma, nesses primeiros 15 dias, 30 dias, né? Que a gente tem que ficar mais em cima. Os aplicativos que a gente vê no celular também fazem, né? Aumentar essa adesão, isso é muito legal, porque tem alguns aplicativos que pontuam e aí falam, olha, hoje eu vi aqui no meu aplicativo e deu 70. Ué, o que aconteceu? A vedação da máscara não estava legal, pontuou mais ali. Ou eu quero chegar no 100. Então, isso é muito interessante, né? Então, a equipe multi tem que estar muito envolvida. Então, né, a medicina, odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, todo mundo envolvido. E muitas vezes até, e é importante ressaltar, que daqui a pouco tem outro distúrbio do sono associado, vamos pegar uma comisa, uma insônia junto, que a adaptação é muito mais difícil. Vou puxar a brasa um pouquinho para a parte respiratória também, agora, né? Então, tem alguns trabalhos que demonstrando que para asma, uma prevalência aí de 40%, para DPOC e enfisema pulmonar, em torno de 50% de associação e com maior risco de morte mesmo. Então, tem que fazer um tratamento devido do enfisema e da apneia obstrutiva do sono, a gente falando das duas doenças associadas, e de fibrose pulmonar, 70% de prevalência. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. Daqui a pouco a gente está olhando só o índice da polissono, que eu acabei não mencionando antes, mas vou ressaltar agora, para quem tem o exame de sono em casa. Então, por exemplo, ó, de 0 a 5, um númerozinho ali, que tem do índice de apneia e hipopneia, isso é, entre aspas, vamos considerar normal. Tem vários outros critérios para ver, mas vamos falar assim, do que vai estar no teu laudo. 5 a 15 fechamentos da garganta por hora, um grau leve. 15 a 30 moderado e acima de 30 grave. Dos moderados a grave, que é o grande foco que a gente está mencionando do CPAP, por isso que se batalha tanto para uma adesão. A adesão está muito maior do que era em tempos atrás, melhorou muito a tecnologia do aparelho e o grau de adaptação. Então, mas tem que ter esse acompanhamento multi desde o início, que bem como todo mundo mencionou, o início é essencial para depois fazer o acompanhamento a longo prazo. E só para finalizar nessa ideia de a gente pensa em melhorar todos os distúrbios, ok, né? Tipo, de risco cardiovascular, mas desfecho morte, que é tão discutido se realmente muda a mortalidade, mas eu vou falar um trabalho do European lá que demonstrou 30 anos de acompanhamento, 10 anos a mais de vida. Então, assim, né? Então, tem trabalhos a favor, tem trabalhos contra, né? Para a gente ser bem categórico assim, mas quando a gente vê que é bem delineado o estudo, bem descrito, bem acompanhado, com uma quantidade de horas de sono, usando o CPAP de forma efetiva, muda desfecho cardiovascular, ou seja, vai melhorar a hipertensão, a insuficiência cardíaca,
a neuromodulação, a parte neurocognitiva e também até mesmo em relação a uma maior sobrevida. Então, e tem uma pergunta aqui que é apneia, sono e bruxismo. Pode comentar? Bom, eu acho que a gente tinha do horário, era às 8 que a gente tinha que terminar, nossa. 8h10. Ah, Nós 8h10. até 8h10. Então a gente está caminhando para a finalização. Eu vou só dar uma introdução e deixo para minha colega Thaís, que vem na parte 2 aqui dessa live. Tem muito mais capacitação aí de responder essas perguntas do que eu. Mas o bruxismo, ele é também um distúrbio do sono, né? Um distúrbio do movimento do sono, que acaba fazendo o sistema nervoso central acaba estimulando as contrações dos músculos da respiração, contrações de ranger ou contrações de apertar, e essas contrações durante a noite involuntárias, quando estamos dormindo, fragmenta também o sono, causando também uma alteração do nosso padrão e da qualidade do sono. Mas eu vou deixar a Thaisinha complementar aí na parte 2 da nossa live. E aí eu vou lançar aqui um assunto que é o tratamento multimodal da apneia. Roncar não é normal, pode sinalizar a apneia do sono. E como tratar? Eu digo como tratar e também o envolvimento desse paciente, né? Então, o tratamento multimodal não é só o CPAP, não é só o aparelho intraoral, mas sim uma mudança do estilo de vida, porque sono é um pilar de sustentação da saúde, de um estilo de vida que favoreça esse sono. Portanto, o adequar peso, a nutrição, a atividade física e tratar toda essa parte respiratória, que é a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório do sono, e já foi bem falado que o tratamento das comorbidades, eles vão estar aí nessa carruagem aí do tratamento aí que leva para o final aí para o dormir bem, né, Fernanda? Pode ir já fazendo essas considerações do que é esse tratamento que envolve o compromisso do paciente também, né? Sem dúvida, Dani. Na verdade, a gente brinca que quando a gente vai tratar o sono, a gente tem que tratar o sono da família, né? Então, até quando a gente fala, vamos tratar o sono das crianças, a gente tem que reestruturar. Então, para a apneia do sono não é diferente, né? Então, às vezes você tem o casal envolvido no tratamento, um estimulando o outro, porque a gente sabe que não é fácil também, né? Apesar da gente falar, olha, vai ter que usar um CPAP, ou vai ter que usar um aparelho intraoral, ou vai ter que fazer uma cirurgia para melhorar o nariz, ou uma cirurgia esquelética, quer dizer, é um processo, né? E eu acho que o paciente ele fica mais acolhido se a gente estiver junto e se a família estiver junto também. Mas como você falou, né, o sono hoje é um pilar, a gente até o logo da campanha é falando em um sono como uma prioridade, né? Mas eu acho que é isso, cada profissional tem que conhecer, né, teoricamente, todos os tratamentos que são possíveis, a gente sentar com o paciente e ajustar a expectativa, né? Então, dizer assim, olha, para o teu caso, a gente pode tentar começar com o CPAP, também tem a possibilidade, às vezes você tem uma apneia mais leve, a gente pode tentar o aparelho intraoral, o efeito colateral é esse, o benefício é esse, você está fonoterapia, por exemplo, né? Então, eu acho que tem que olhar também o perfil do paciente. Então, a gente vai levar em consideração alguns fatores, resumindo, né? A faixa etária do paciente, a gravidade da doença e o quanto ele tem de comorbidade já instalada ou não, ou histórico familiar para isso, a presença dos fatores de risco, então se é um obeso, eu posso partir para ali, se é um paciente com alteração esquelética, talvez a indicação seja diferente, e baseado nesses fatores, muito provavelmente o mesmo paciente pode receber 2 ou 3 indicações de tratamento e nos ajudar a escolher a forma como ele quer tratar também. E as mudanças de estilo de vida com certeza são muito importantes. O que eu não faço mais na rotina é assim, você está no sobrepeso, vai perder peso e volta aqui e a gente trata depois, porque eventualmente a mudança do estilo de vida não é uma coisa que a gente consegue fazer de um dia para o outro. Então eu falo para eles assim, nós vamos tratar você do jeito que você está agora, a hora que você conseguir perder peso, parar de beber, tirar a medicação que está piorando o teu sono, enfim, a gente reavalia se a gente precisa manter esse tratamento ou não. Então é assim que eu tenho conduzido. Já queria aproveitar e agradecer, porque eu sei que a gente está ficando com o tempo aí já assim, no limite. Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade. Isso.
Essa live vai ficar gravada, tá disponível no perfil da Academia Brasileira de Sono, aqui nesse perfil. Então, quem não ouviu desde o comecinho, ou encaminha também para outras pessoas, tá? Para passar essa informação bem adiante, né, Fábio? Pode também já ir seguindo para considerações finais, que mensagem que você gostaria de deixar? A mensagem, fechar também com a parte terapêutica, né? A gente falou ali do decúbito lateral, que pode ser visto, deitar de lado, pode ser visto como um dos tratamentos, e aí ver espaço entre o ombro e o rosto para deitar, e aí colocar uma almofada entre as pernas, e tem treinamento para ficar mais direcionado, então, do lado direito ou do lado esquerdo, lembrando em gestante do lado esquerdo, por causa da via cava, o retorno ali para o bebê, tá? Mas também a elevação da cabeceira da cama é interessante, né? Então, tem alguns trabalhos demonstrando que elevando a cabeceira da cama em torno de 15 centímetros pode trazer um benefício, desde que não tenha umas varizes significativas nas pernas. Tudo vê, a gente faz de contraponto, né? Tem as considerações. Serve para todo mundo? Tudo? Não. Né? O CPAP todo funciona para todos? Não. Mas é o nosso padrão ouro terapêutico, é o que a gente tem que batalhar no grau moderado a grave. Mas muito bem também falado pela Fernanda, no sentido de o que o paciente quer. Porque se já tem um preconceito em relação ao CPAP, que a gente tem que desmistificar, ou ao aparelho intraoral, ou à cirurgia, mas que é o foco para esse paciente, a gente tem que explicar muito bem. Então, a explicação para a família tá inserida também e o paciente aderir muito bem ao tratamento que foi proposto, né? E lembrando que vão falar em seguida, sem dúvida, vai ser a próxima etapa, né? A fono é tão interessante, traz um benefício gigantesco em todas as esferas, né? Eu trabalho lá inicial com o digeridor lá do aparelho aborígene e depois da Kátia Guimarães, então de melhorar, e aí tu pode inserir tudo isso, olha, perda de peso com a tirzepatida, que foi publicado o artigo, que reduz sim o índice de apneia, mas também o peso como um todo. Mas se o fenótipo desse paciente, as características do paciente para apneia não são só da obesidade, né? Então, esse problema aí não vai estar totalmente solucionado. Então, é multifatorial olhar um paciente como um todo, desde o início da investigação, diagnóstico, para ter um tratamento mais resolutivo e completo. E obrigado, né, pelo convite da live, já finalizando também a minha parte para passar em seguida, tá? Obrigado, estamos à disposição. Considerações finais, Otávio? Bom, agradeço também participar aqui no meio desses feras. Obrigado, Dani, pela Academia Brasileira do Sono também. E dizer assim, realmente, que os pacientes que roncam, o ronco não é normal, que procurem uma avaliação aí com médicos que sejam capacitados em sono. E dizer, até a Cláudia, uma paciente aqui, que está na live, deixou claro que fui avaliada, minha tomografia é normal. Muitas vezes não é que, né, Fernando, uma faringe larga quer dizer que não haja apneia. A gente tem que olhar fatores de colapso, enfim, só um profissional realmente capacitado tem a condição de fazer toda essa coleta de informações e aí indicar esse paciente, instituir as melhores terapias para o ronco e a possível apneia que vem aí escondida atrás desse ronco. E a minha mensagem aqui final para todos vocês, após as brilhantes explicações e esclarecimentos aqui pelos colegas, cuidem do sono das crianças, das nossas crianças. Essas crianças, elas precisam ter a respiração tratada, o ronco também não é para estar acontecendo nelas. Avaliem aí com o profissional da otorrinolaringologia que tem esse link com o sono e tantas condições podem estar acontecendo, mas conservem aí o sono das crianças, tanto aí no tratamento do ronco e apneia que pode acontecer nelas, quanto aí no tempo de sono, qualidade de sono, para que a gente tenha adultos com saúde plena, né, gente? Então, parabéns aqui, tá, a todos que estão presentes, a vocês que estão conosco, muito bom, todas as perguntas, esclarecimentos. Me despedir aqui dos meus 3 amigos, né, da Fernanda, do Fábio e aqui do Otávio. Então, obrigada, parabéns e até a próxima. Vocês precisam sair e novos colegas vão entrar aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Parabéns, gente. Foi ótimo, muito esclarecedor. Valeu. Muito esclarecedor. Comecinho com emoção. Para conseguir achá-los aqui, convidá-los. E que bom que deu certo.
Fizemos aqui uma primeira rodada. Talvez alguns aqui continuem conosco, né? E vão ouvir outros aspectos sobre o ronco, a apneia. E eu também já pedi para que enviassem para outras pessoas que precisam muito desse conhecimento, né? E aí eu vou começar pelo Alexandre Ordones. Todos aqui são especialistas em sono, né? Temos aqui a odontologia com a Thaís, Alexandre Ordones também, a Vanessa Ieto da fonoaudiologia, que é a nossa novidade aqui, é da fonoaudiologia. Alexandre, comenta um pouquinho sobre esse ronco, não é normal? Quando alguém comenta, olha, tá roncando tanto que dorme bem, será? Boa noite, Daniele. Boa noite, Vanessa, Thaís. É um prazer estar aqui na Associação Brasileira de Sono, participando dessa live. Hoje nós, da ABOL, Associação Brasileira de Otorrino, a gente está fazendo uma campanha em conjunto com a ABS, com o mesmo lema. Estou com a camiseta um pouco mais clara, mas o lema da campanha é o mesmo, exaltando a importância da saúde do sono, para fazer da saúde do sono uma prioridade, né? Começando, Dani, respondendo a pergunta, roncar nunca é normal, né? Seja no idoso, seja no adulto, seja na criança, que é uma área que a gente trabalha bastante, né? Como já foi citado, a live anterior, o Timaço falou, mas a gente deve repetir algumas coisas, porque os palestrantes, os ouvintes, né, mudam, né, vêm e vão. Então, roncar nunca é normal e deve ser avaliado principalmente em relação à presença de apneia obstrutiva do sono. Um estudo recente do grupo da Escola Paulista de Medicina Instituto do Sono mostrou que 1/3 da população de São Paulo adulta, um estudo de prevalência feito com mais de 2.000 pessoas, mostrou uma prevalência geral em adultos de 1/3 da população de São Paulo. Eles têm apneia do sono. Ou seja, você ouvinte que está assistindo essa live, olha para o seu lado. Se você tem uma pessoa do seu lado direito, uma pessoa do lado esquerdo, pergunta para eles se eles roncam. Se eles não roncarem, provavelmente você vai ter apneia do sono. É muito prevalente, gente. Importante, ronco, gostaria de deixar, tem várias pessoas que estão ouvindo nossa live que não são especialistas, não são médicos. O ronco é diferente da apneia do sono. O ronco acontece da vibração das estruturas da via aérea superior durante o sono, principalmente durante a abertura da via aérea superior, né? Essa vibração faz esse barulho que incomoda tanto quem está perto. Diferente, a apneia obstrutiva do sono é quando acontece o fechamento da via aérea superior e da garganta, né, na região da garganta, e acontecendo a cessação, a interrupção do fluxo de ar. Isso, de maneira repetida durante toda a noite de sono, reduz a oxigenação, a saturação periférica de oxigênio. Isso vai levar a longo prazo a lesões de órgão-alvo, por exemplo, cérebro, coração, pulmão, rins e por aí vai, né? Além disso, a fragmentação do sono, que é prevalente, que ocorre também na apneia obstrutiva do sono, diminui a quantidade de sono profundo que o paciente que tem apneia do sono tem. Então, o paciente apneico não tem um sono que descansa em boa parte das vezes. Então, esse é o grande problema da apneia do sono. Se você, que não é médico, você está vendo essa live, quando pensar que você pode ter apneia do sono? Primeiro, o ronco. Se alguém fala que você está roncando muito, não, o loud snoring, o ronco alto, você deve procurar se investigar. Outros sintomas prevalentes da apneia do sono são sonolência excessiva diurna, cefaleia matinal, aquela dor de cabeça pela manhã, uma memória ruim, aquele sono que não descansa, você dorme 7, 8, 9 horas no outro dia, está cansado, enfim, e às vezes até insônia pode estar relacionada à apneia do sono, que a gente chama de comisa. A apneia do sono, então, é uma doença relacionada a vários sintomas e de grande prevalência e de grande importância na nossa prática clínica. Então, vou chamar a Thaís Moura para comentar esses aspectos clínicos e do diagnóstico, né? Então, essa pessoa com a suspeita clínica de ter apneia do sono, como que a gente vai encaminhar para fechar esse diagnóstico? E aí você já pode fechar o diagnóstico e como que você decide aí opção terapêutica? Oi,
tudo bem, gente? É um prazer estar aqui na live, falando um pouquinho de sono. Eu acho que essa pergunta é super importante, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, ninguém trata sozinho, né? No final das contas, a gente vai achando o melhor tratamento combinado para os pacientes. Esse tratamento ele é conduzido por um médico, né? E esse médico ele faz a avaliação inicial e daí ele indica o tratamento encaminhando para as especialidades, né? Então a gente conversa, define e vai pensando junto para a melhor estratégia para cada paciente. É importante dizer isso, né? Que a gente precisa de um exame completo de polissonografia, a gente precisa de médicos capacitados em sono, mas a gente também precisa de dentistas capacitados, de fonos capacitados, né? Muitas vezes a gente vê pacientes com condutas erradas, seja odontológica, seja médica, justamente por essa falta de especialidade, né? Então, a gente precisa se certificar de procurar os profissionais que são capacitados mesmo para conduzir o tratamento. Então, e tem um dispositivo que pode tratar a apneia do sono, não é, Thaís? Comenta um pouquinho. As pessoas perguntam, o que o dentista tem a ver, né, com a apneia obstrutiva do sono? E daí a gente vem de um dos fatores de risco, né? Então, quem tem o queixo para trás, né, ou a maxila para trás, ou a face mais comprida nesse terço inferior, ou tem uma base do crânio um pouco mais inclinada, encurtada, são pessoas que têm mais chance de ter apneia obstrutiva do sono. Daí vem as questões cirúrgicas que o Otávio falou na live anterior, né, de como uma forma de tratamento. Vem os aparelhos intraorais, que como uma forma de ampliar a via aérea, né? Também tem os tratamentos de criança, né, as ortopedias, como uma forma de auxiliar ali as cirurgias de tonsilas faríngeas, né, palatinas e faríngeas. E a gente tem o aparelho intraoral, que é o minha galinha dos olhos, eu gosto muito, que existe mais de 100 tipos de aparelho. A ideia do aparelho intraoral, ela é determinada, são casos mais leves, leve a moderado, mas muitas vezes o paciente que não consegue se adaptar a CPAP é uma opção de tratamento, né? Em que esses aparelhos a gente vai pensar quanto que a gente precisa avançar essa mandíbula, então é uma posição do queixo para frente, e essa posição do queixo para frente a gente amplia ali a faringe e respira melhor. Então, é um tratamento super importante, tem várias evidências científicas, revisões sistemáticas, mostrando aí melhora de pressão arterial, de função endotelial, enfim. E é o caminho que a gente faz, né? Muito bom. É muito bom falar disso, porque muitos ouvintes, muitos pacientes não sabem dessas opções terapêuticas, né? E aí eu vou chamar a Vanessa Ieto, da Fonoaudiologia do Sono, e quando assim, eu encaminho mesmo na prática clínica, às vezes eu tenho que dar uma introdução que sim tem um trabalho diferenciado. Então, fala um pouquinho mais para a gente elevar esse nível de conhecimento, né, no assunto. Pois é, vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço à ABS pelo convite. É um prazer estar aqui, dividir com vocês nomes importantes aí da aula praticamente que a gente teve anterior. Bom, e aí até pegando um pouco o gancho da Thaís, né? O que o dentista tem a ver com ronco, o que a fono tem a ver com ronco, né? Acho importante dar uma introdução nisso tudo. Isso não é um trabalho tão novo assim, né? Se a gente for para os trabalhos dentro da fonoaudiologia, muitos anos atrás, os grandes precursores de uma área chamada motricidade orofacial já costumavam perguntar, principalmente para crianças, se tinha algum problema com sono, ronco, escape de saliva, né? Mas foi mais ou menos pelo ano de 99, depois em 2009, que saiu o primeiro trabalho de grande importância com efeito dos exercícios orofaríngeos no tratamento de pacientes com apneia obstrutiva. Então, foi a primeira vez que se mostrou que um trabalho voltado à musculatura, especificamente com exercícios, com uma abordagem funcional, poderia reduzir a gravidade da apneia, né? Anterior a isso, até como outro palestrante também já havia dito, teve um trabalho com o diferidor, que eu não sei se todo mundo conhece, é um instrumento de sopro australiano, um instrumento enorme, seria mais ou menos similar aqui ao nosso berrante, mas tem diferenças importantes, né? Porque o dito, ele implica um trabalho de respiração muscular, é muito difícil.
né, de tocar. Eu já tentei aprender na segunda aula, mas, mas o que a gente vê que é de comum nessas abordagens é que existe um trabalho muito importante, muito prevalente mesmo, com a musculatura orofaríngea de modo geral, né? E aí eu posso colocar um pouco para vocês, esse foi o tema do meu doutorado, eu escutei milhares de roncos até para entender e para classificar o que era ronco, o que não era, né? Eu acho que isso é um chamado importante, porque o tema da nossa live é roncar é normal, né? E quantas vezes aqui tem profissionais, tem pessoas leigas no assunto que estão querendo entender um pouco melhor, quantas vezes a gente já não recebeu um paciente dizendo que ronca, né? E aí você pede para aquele paciente gravar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pedir é isso, grave o seu ronco. Use um aplicativo, que seja. Às vezes quando a gente escutar, nem sempre é ronco, né? Às vezes tem um ruído, tem um ressonar, tem um ruído expiratório, fonatório. Então, isso é bastante importante da gente diferenciar. Mas, basicamente, onde a fonoaudiologia vai atuar é que o ronco nada mais é que uma dificuldade do ar entrando pela região da faringe e, como existe essa dificuldade, o ar vibra as estruturas que estão no caminho dele, né? Basicamente, assim, estruturas que a gente poderia falar era o palato mole. O palato mole é a estrutura que está atrás do céu da boca, onde fica pendurada a úvula, que é a campainha, vibrar estruturas da garganta mesmo, da própria língua e até um pouquinho mais na epiglote. Né? E aí, o que a fonoaudiologia tem a ver com isso? Né? Dentro da motricidade orofacial, a gente aborda essas estruturas orofaríngeas pensando em quando elas têm uma diminuição de força, diminuição de mobilidade e diminuição de tensão, né? E isso é muito prevalente no paciente que ronca. E associado a isso que é o gancho, que é uma coisa bem importante. Fala, mas poxa, vai ser só exercício? Então, eu vou lá no YouTube e ver fazer o exercício sozinho. Nem sempre é igual para todo mundo. E muitas vezes o que a gente vê também nesse paciente que ronca e que tem a do sono é uma alteração da função da motricidade orofacial, seja respiração. São pacientes que muitas vezes têm uma respiração predominantemente oral, oronasal ou oral, respiração da boca, uma alteração de mastigação e uma alteração de deglutição. Mas a gente pode até falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, como a gente tem as mesmas estruturas musculares que tem que manter a área aberta durante o sono para que esse paciente respire, a gente tem esses mesmos músculos atuando em outras funções. E é aí que a fonoaudiologia da orofacial entra. Perfeito. Então, esse trabalhar nesse conjunto, na verdade, garante, né, uma funcionalidade muito maior, tanto aí desse dormir, do respirar, inclusive atuando no próprio deglutir, né, e proteção aí de toda essa região, né, que é uma região que compartilha funções, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho, assim, de diagnóstico, né? Porque os ouvintes podem estar perguntando, e agora? Eu ronco, eu estou aí com pressão alta, porque a gente sabe também que a apneia do sono, ela favorece essas condições clínicas, né? O descontrole, do controle de peso, obesidade, diabetes, todas as doenças, inclusive as cardiovasculares, aumentam em suas prevalências. Então, acha que tem isso, é procurar um especialista. Fala um pouquinho do diagnóstico, Alexandre, doutor Alexandre. Claro. Em relação ao diagnóstico, pacientes com suspeita de apneia do sono, é essencial a realização do exame chamado polissonografia. Temos vários tipos de polissonografia. A tipo 1, aquela polissonografia que é feita no laboratório de sono, que o paciente é monitorizado com vários sensores, desde eletroencefalograma, eletrocardiograma, sensor de respiratório, enfim. Tem a tipo 2, que tem o mesmo sensores do laboratório, leva para casa, o paciente faz em casa. A única diferença é que o paciente tem uma tendência mundial, o paciente tem na sua cama, no seu ambiente para dormir. A principal desvantagem é que não é o exame assistido por um técnico de polissonografia. Tem o exame tipo 3, que tem menos sensores, principalmente o sensor de esforço respiratório, a cinta associada à oximetria, com o sensor de respiração, e os tipo 4, que são os mais simples, mais para uma triagem de apneia do sono, são aqueles oxímetros de longa duração que são avaliados. Uma vez fez a polissonografia, você pode evidenciar os eventos apneicos
Você consegue evidenciar o sono fragmentado, consegue evidenciar a redução dos níveis de oxigenação durante o sono, para assim fazer o diagnóstico apropriado para a apneia obstrutiva do sono. Ainda em relação ao diagnóstico, além da polissonografia, como a Vanessa já citou, é essencial a realização do exame da via aérea superior completo, principalmente com a realização do exame chamado nasofibrolaringoscopia, na qual o médico introduz pela narina uma sonda que avalia por vídeo a anatomia da nariz. Você vai ver a presença de obstruções que possam causar a interrupção do fluxo de ar, como desvio de septo nasal, hipertrofia de cornetos superiores, presença de pólipos. Você avalia obstruções na região da laringe, da base da língua, como a amígdala lingual, e eventualmente também a presença de tumores. Além disso, o exame da cavidade oral é muito importante. Nós estamos aqui com a Thaís, né, Thaís? É muito importante ver a posição da maxila, a posição da mandíbula, a relação da língua com o palato, o tamanho das amígdalas, tudo isso é importante para a realização do diagnóstico, da avaliação clínica da paciente. E para finalizar, uma das coisas que a gente... Mandibular. Oh, desculpe, só comenta um pouquinho dessa pergunta que entrou, que é disfunção temporomandibular. Vou deixar para Thaís. Então, vamos lá. Eu queria só comentar que a gente está falando sobre o ronco, né? Sobre o ronco ser normal ou não, né? Mas como a gente encontra dentro do nosso consultório sofrimento relacionado ao ronco, né? Às vezes não tem, de fato, apneia, mas existe um ronco que prejudica socialmente a família, sabe? Aquela pessoa que já dorme na sala, que não dorme com o parceiro há alguns anos. O impacto social do ronco é um impacto bem importante, assim, quando a gente pensa nas famílias, né? Quando a gente fala em disfunção temporomandibular, a gente tem uma relação aí de dor e sono, né? O sono como uma questão que aumenta, exacerba as dores, e as dores como alguma coisa que fragmenta o sono, né? Em relação à disfunção temporomandibular, a relação mais forte é do sono, a pessoa que dorme mal acordar com dores, né? E quando a gente pensa em prevalência, isso é uma prevalência muito alta. O Paulo Conali, que é um especialista em DTM, fez um projeto aqui, né, em que ele fez uma frequência de quantas pessoas vinham no nosso ambulatório fazer aparelho intraoral tinham DTM, em torno de 57%. Então, assim, essa população que dorme mal tem uma situação de dor mais delicada e a gente tem que investigar, né? Tanto para melhorar a qualidade do sono e melhorar a dor, né? Quanto para intervir mesmo na dor e melhorar a vida da pessoa, melhorar o sono nesse sentido. Legal. Vanessa, tem um aspecto bem interessante que a fono, a terapia miofuncional orofacial, ela pode ajudar também na adaptação, por exemplo, ao CPAP, né? O CPAP é um tratamento, assim, muito importante, essencial na apneia moderada grave. Muitas vezes é um desafio na adaptação e adesão, e muitos pacientes podem sim se beneficiar ainda desse trabalho aí da fonoaudiologia do sono. Você pode comentar um pouco? Sim, claro. Isso é uma coisa que, bom, a gente já tem alguns artigos a isso publicados na área da Erika Matsumura, que também são fonoaudiólogas. E é muito interessante, porque a Ana mostrou há alguns anos atrás, em um grupo de pacientes que faziam tratamento combinado fono e uso do CPAP, esses pacientes eles conseguiram usar o CPAP por mais tempo durante a noite, quando comparados a um grupo que só usou o CPAP, por exemplo, e um grupo que, enfim, um grupo controle, né? O que veio um pouquinho mais recente, foi uma explicação que a gente consegue entender por que será que a fono ajuda nesse sentido, foi a tese de doutorado da Erika Matsumura, que foi tentando entender a questão dos pacientes que, como queixa, né, os pacientes
usavam CPAP e apresentavam queixa de ressecamento oral por vazamento do ar pela boca. É difícil essa caracterização, né? Mas para o paciente que usa CPAP fica um pouco mais fácil de entender, porque é aquele paciente que acorda com ressecamento extremo e isso compromete muito a adesão, né? Porque geralmente às vezes esse paciente acorda no meio da noite com muito ressecamento, toma água, tira o aparelho e passa a dormir depois durante a noite sem o equipamento. Então ela buscou entender o que acontecia com esses pacientes e melhor, né, propor um tratamento fonoaudiológico para que isso pudesse ser reduzido. E isso foi observado, que os pacientes que fizeram essa abordagem miofuncional orofacial tiveram uma redução do vazamento do ar pela boca. E, com isso, melhoras desses sintomas clínicos para que pudessem aderir por mais tempo, né? E aí tem alguns parâmetros importantes, né, para a gente entender por onde isso passa, parâmetros clínicos mesmo, né? Entender qual que é o posicionamento da língua do paciente, aquele paciente que é um respirador oronasal, como o Alexandre mesmo disse, né? Assim, eu não consigo conceber o tratamento de um paciente, o paciente não faz uma nasofibro antes, porque de nada adianta eu tentar abordar essa musculatura orofacial, posicionar a língua dele no lugar correto, velamento labial, mastigação e deglutição, se for um paciente que não respira bem pelo nariz. Então, eu acho bacana e acho que até que a composição desse encontro é importante para falar dessa questão do tratamento combinado, né? Então, a fono vai estar presente junto com esses pacientes que usam CPAP para ajudar na adaptação, não na adaptação ao equipamento. A gente ajuda na adaptação à musculatura para que esse equipamento possa ser usado de uma forma um pouco menos difícil, vamos dizer assim. E aí, bem em conjunto, claro, com a avaliação dos outros profissionais. Apesar de não ter nada na área da odontologia, assim, muito robusto, clinicamente, a gente já vê como que isso é importante. Alguns colegas que encaminham pacientes que já usavam aparelho oral por muito tempo e começam a ter um residual e falam, olha, Vanessa, não posso mais avançar, o que eu faço? Aí esse paciente vem no momento que, às vezes pode ter um pouco mais de idade, você vê realmente existe uma flacidez dessa musculatura e problemas funcionais, e o paciente que o próprio otorrino já manda, olha, eu vou mandar para fono e para dentista, baseado até um pouco no que a Fernanda falou, né? Assim, ele não vai ter peso nesse momento, para ter uma mudança de vida vai ser complicado, então eu vou mandar para fono e para dentista. E muitas vezes é importante, porque esse tratamento em conjunto vai falar a respeito disso. Olha, não vou te avançar tanto nesse momento, você é um paciente jovem, você tem 40 anos, vamos trabalhar essa musculatura com a fono. E aí, nesses tratamentos combinados, eu acho que assim, conhecer o perfil do paciente também é muito importante para que a gente possa propor isso para ele. Ótimo. Já chegou perguntas também do uso do CPAP, né? O CPAP é o equipamento de pressão positiva que vai tratar aí uma grande parte aí desses pacientes com apneia moderada e grave. O que é importante? Todo acompanhamento, né, desde o diagnóstico até a terapêutica, o início do acompanhamento é essencial para que ele dê certo. Então, o que a literatura, todos os trabalhos mostram, que esses 15 dias de início de terapêutica, estou falando do CPAP agora, é essencial que o profissional esteja junto, porque detalhes de ajustes nesse equipamento, o tipo de máscara, que preponderantemente deve ser a nasal, mesmo muitas vezes acha assim, não respira, ronca, boca aberta, tem que ser oronasal. Não, então são detalhes que o especialista ele vai chegar junto do paciente para garantir essa boa adesão. E aí, muitas vezes, é o que? A multidisciplinaridade, que identificar se tem uma via aérea superior que precisa ser melhorada, o nariz que precisa aí de talvez até de um tratamento clínico ou uma abordagem cirúrgica, ou muitas vezes uma possibilidade da odontologia entrar com um aparelho intraoral. E vocês vejam, então, quem está aqui nos acompanhando, que há mais de uma possibilidade, além o que? Desse trabalho dessa musculatura toda, ativando-a e permitindo aí, muitas vezes, esse conjunto, essa melhora da adesão ao CPAP, a pressão positiva, nesse paciente que tem claramente essa indicação. Eu comento também em relação ao tratamento multimodal, né? Eu sempre falo,
a gente está estimulando esse paciente a seguir um plano terapêutico, né? Vocês poderiam comentar um pouquinho, uma vez que muitas comorbidades estão envolvidas, a obesidade também, né? Como que a gente deve conduzir esse paciente, convencê-lo ao benefício do sono, né? Essa saúde do sono como prioridade? Pode começar aí o Alexandre. Daniela, eu costumo falar para o meu paciente, é interessante o dia a dia do consultório, né? Porque às vezes quem vem não é o paciente, é a esposa ou o marido trazendo. E dependendo do fenótipo do paciente, ele não é sonolento, não sente os benefícios, né, pós-tratamento e é difícil convencer. Mas eu sempre tento começar uma conversa sobre a importância da apneia do sono no sentido do que ela causa, né? Quais são os riscos de saúde que ela pode levar, tais como aumento de risco de arritmia, hipertensão arterial, AVC, infarto, impotência sexual nos homens, aumenta acidente automobilístico, demência e por aí vai, até mesmo risco de morte, né? Uma das coisas que assusta muito, um dos argumentos que eu costumo usar no consultório, e baseado num trabalho sobre o horário de ocorrência do evento cardiovascular. Normalmente, o infarto e o AVC acontece das 6 ao meio-dia, que tem a ver com o tono simpático do acordar, né? No paciente apneico, a maioria dos eventos cardiovasculares acontece da meia-noite às 6, o paciente tem um óbito dormindo. Eu acho que isso é uma das coisas que mais assusta, e é interessante a palavra assusta, né? Porque o objetivo de um tratamento não é assustar ninguém, é realmente ratificar a importância da doença. Agora, o tratamento é multidisciplinar. Nos casos do CPAP, a gente sempre pede ajuda para o fisioterapeuta do sono, né? Aqueles pacientes que têm anatomia favorável, sempre tem uma dentista do sono ajudando a gente também, e tem toda essa avaliação. Thaís, eu sempre vejo assim, como que a gente traz esse paciente para esse polo da saúde, né? Porque aqui o sono, dormir bem, preserva a memória, não é isso? Ajuda a aprender muito mais, controla a pressão arterial, reduz essa chance de eventos cardiovasculares, ajuda a pessoa a viver mais tempo e a viver com qualidade, né? Então, como é que você aborda, Thaís? Assim, olha, eu tenho aqui um aparelho intraoral que vai tratar aí alguns casos, né? Uma boa parcela de casos de pacientes com apneia do sono. Mas eu vou dormir com isso? Como que a gente pode aí trazê-lo para esse lado? Não, mas é o benefício do dormir bem. Essa mudança e essa campanha que a gente faz do sono há tantos anos, eu acho que a gente está vendo o resultado hoje, né? Eu lembro quando eu vim morar em São Paulo, o discurso era que São Paulo era a cidade que não dormia, né? E que isso era uma qualidade. E hoje a gente vê o caminho inverso, da gente tentar dormir com mais qualidade, ter mais bem-estar, e tudo isso é muito comportamental também. Mas a gente tem que investigar as doenças, né? Então, tem pacientes que são pacientes que chegam no nosso consultório bem determinados, porque tem aqueles comprometimentos no corpo, de acordar sem ter descansado, fadiga, né? Cheio de sintomas, né? E tem outros que não têm sintoma. Eu acho que os não sintomáticos são os mais complicados, porque a gente tem que explicar de um ponto de vista médico quais são as consequências do não tratar, né? Então, se tem dificuldade, aí eu acho que isso é coisa legal, assim, de a gente pensar em multidisciplinaridade, assim, olha, se teve dificuldade com o CPAP, calma, não é desistir de primeira, vamos procurar um fisioterapeuta capacitado para tentar conseguir todas as formas que você se adapte ao CPAP. Olha, não consegui se me adaptar ao CPAP, tem uma apneia grave, olha, vamos fazer o aparelho intraoral junto com a fono, vamos perder peso, vamos fazer uma cirurgia ortognática. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir na primeira tentativa do paciente não sintomático. A gente tem que lembrar que é uma doença que traz muita comorbidade, né? Dá uma inflamação sistêmica, enfim. E a gente tem essa forma de explicar mesmo, né? Muitas vezes é difícil, porque às vezes a gente vê um paciente bem grave, né? Que está resistente a tratar, mas precisa, né? Por uma questão de saúde, né?
Perfeito. Até lembrar que está usando um determinado tratamento, seja CPAP, aparelho intraoral, ou mesmo só para roncopatia, pode até ter um trabalho muitas vezes só da terapia miofuncional orofacial e algum tratamento aí da via aérea superior, né, uma rinite que precisa de tratamento específico, enfim, precisa realmente ser avaliado. Mas chamar a atenção que quando uma abordagem não está tendo resultado, que existem condições clínicas associadas. Então, é necessário sempre, o especialista em sono, ele tem essa visão de ampliar o foco, assim, para dar luz a condições associadas. Exemplo, a insônia pode vir associada com a apneia do sono em até 60%, é uma prevalência enorme. Então, a gente, como especialista em sono, a gente está com a escuta, né, muito atenta para perceber o que de fato está acontecendo. Assim como a dificuldade, vamos dizer, de alguma adesão ao CPAP, tem que ter um olho, né, ou enfim, uma abordagem que olhe como é que está esse equipamento, como é que estão os ajustes, a máscara, né, Vanessa? A máscara está adequada ou não, o tamanho. Muitas vezes eu pego paciente com tamanho inadequado, né, Vanessa? Você às vezes vê isso, assim, pacientes que estão lá com você também? A gente acaba sempre nos reportando aí a fisioterapia do sono, né, para essa adaptação do equipamento e da máscara. Mas eu acho que assim é muito, muito curioso, né? Porque o ronco ele é muito negligenciado, no sentido de que não é, ele é engraçado de alguma forma, né? Então, às vezes, as pessoas ficam fazendo brincadeira e muitas vezes não buscam tratamento para isso ou entendem que é uma queixa que ela é inerente ao envelhecimento. E não é, né? E aí eu costumo dizer para o paciente, brincar, né, que é necessário ter muito amor pelo companheiro ou companheira de quarto para, por exemplo, se meter a um tratamento fonoaudiológico, se for o caso, né, que você tem que fazer exercício, você tem que olhar na frente do espelho, você vai gastar lá, sei lá, 5 minutos, 2 vezes por dia, você vai ter que começar a observar o padrão de mastigação e de deglutição para tratar uma musculatura que está relacionada ao ronco, né? E se o paciente não tem queixa nenhuma. Mas eu acho que tem uma guinada importante, porque o profissional do sono, de modo geral, seja ele o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, tem que entender um pouco mais qual é a dinâmica do sono daquele paciente. Geralmente, é como o Alexandre falou, a queixa do ronco não é do paciente, né? Tem até um artigo que fala isso, que o ronco está no ouvido de quem ouve. Então, se o casal se adaptou de alguma forma, ou dormindo separado, ou um companheiro protetor auricular, esse sistema vai ficar sendo sempre negligenciado. De repente, lá para frente, estoura alguma doença que a gente pode estar ou não associada à presença do ronco e da apneia obstrutiva do sono. O que a gente tem que pensar é que hoje, né, as pessoas estão tão preocupadas em trabalhar com musculação, com personal trainer, alimentação, e elas esquecem que durante o envelhecimento a faringe também envelhece. E aí isso vai causando outros problemas, que pode ser a questão do ronco, problema com a deglutição. Então, assim, sempre observar esse paciente de uma forma mais ampla acaba sendo importante. Desde a criança pequenininha, que não é normal roncar, trazendo de novo aí o tema da nossa live, né? Então, não é normal. Qual que é a situação que é normal roncar? Eu sou uma pessoa ronco, mas eu fiquei resfriada. Fiquei resfriada, ronco aquele período mais agudo, depois eu melhoro. Ou então eu tô com o estômago super cheio, ingeri bebida alcoólica, pode ser normal se for uma situação agudo, né? Mas se isso for se repetindo, tiver uma certa frequência, aumentar a frequência, aumentar a intensidade, não é normal, né? E aí que a pessoa tem que buscar tratamento e o profissional poder saber diferenciar e até qual que é o perfil daquele paciente. Às vezes o perfil do paciente não é para fazer fono, né? Às vezes o perfil do paciente, aquele paciente que ele é mais sedentário, ou se tem uma severidade da doença importante associado. Então, entender o paciente e as queixas que ele traz em relação ao próprio sintoma e a dinâmica do sono de maneira geral mesmo, né? Como a Thaís disse, em São Paulo a gente não dorme. Então, aí, 15 para as 9, numa super live aí, mas dando importância a esse tema. Então, tem uma pergunta aqui sobre a apneia leve. A gente está caminhando aqui para o final. A Thaís pode comentar a opção para apneia que é leve.
e aí já fazer considerações finais. A apneia leve, aí eu vou puxar a sardinha pro aparelho intraoral, né? Meu doutorado foi com a apneia leve, a gente dividia entre a apneia leve, CPAP, sem tratamento, para a gente ver as repercussões. E a adesão na apneia leve com CPAP é muito baixa, né? Metade abandonou o tratamento, desses que ficaram só usavam 3 horas e 8 por hora, ou por horas de sono por noite. Então, o aparelho intraoral vem como uma possibilidade muito interessante para esses casos leves, porque tem um resultado melhor, tem uma adesão melhor, né? E tem que ser feita por um dentista com capacitação mesmo em sono. Perfeito. Podemos seguir. Alexandre, pode comentar sobre alguma consideração final aí? Uma mensagem para quem nos ouve. Olha, eu gostei do comentário da Sandra, que ela comentou assim, eu gostei desse tema, ronco não tem graça, tem cura, né? Roncar nunca é normal. E que nós comentamos, eu percebi que a maioria da live nós falamos sobre adultos, quero lembrar sobre as crianças também. Se você tem filho, seu filho ronca, por favor, leve para ser avaliado. Roncar não é normal, inclusive em criança, né? Queria parabenizar mais uma vez, foi ótimo, um prazer e uma honra participar daqui. Doutora Daniela, muito obrigado pelo convite. Vanessa, muito obrigado. Thaís, obrigado. Uma mensagem final, Vanessa? Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, observar um pouco melhor, escutar a percepção que o outro tem da gente, né? Porque eu acho que o grande problema do ronco e da apneia do sono é que ela ocorre no estado em que a gente está completamente vulnerável, né? Está dormindo, então a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Por mais que o paciente possa acordar com alguma questão, alguma cefaleia matinal, ressecamento da boca, quanto é importante a gente ter do nosso lado parceiros, parceiras, um familiar que possa suportar isso, né? E quando a pessoa realmente dá uma importância para a saúde, de modo geral, essa saúde ela não ocorre só quando a gente está acordado, ela também ocorre quando a gente está dormindo. Então, acho que parar, se observar, será que mudou algum padrão meu ao longo desses anos da forma como eu me alimento? Será que antes eu comia coisas mais sólidas, hoje eu nem topo mais um churrasco, não quero coisa seca? Então, assim, adaptações vão acontecendo ao longo da vida, com o envelhecimento, questões vão sendo mais prevalentes, mas quando isso começa a ter algum impacto na nossa qualidade de vida, nossa qualidade de sono e na qualidade de sono do nosso parceiro, aí a gente tem que se movimentar um pouco mais e buscar um Eu sempre falo assim, preste muita atenção na sua vigília. Como é que você está? Você está atento? Você acorda disposto aí para resolver todos os problemas da vida, que somos resolvedores de problema, né? Levantamos e vamos aí criar da solução, e sono é essencial para isso. Então, um grande alerta é: observe como que está o seu dia, observe como está a sua saúde global, porque uma pessoa sem saúde, controle de peso, pressão arterial, diabetes, tudo isso aí tem uma relação direta com o sono. Então, realmente, o sono tem que ser uma prioridade, né? Então, eu acho que isso eu vou finalizando agradecendo as brilhantes falas aqui dos colegas. E para quem está conosco até agora e vai nos ouvir, porque essa live ficará gravada aqui no Instagram da Academia Brasileira do Sono, por favor, enviem para mais pessoas. A gente quer que alcance muito mais gente, que saiba mais sobre a importância do dormir, e façam sim da saúde do seu sono, da sua casa, uma prioridade, gente.